Vocês estão me escutando bem, então? Tô. Tá legal? Sim, sim, Então tá bom, legal. então. Vamos lá. Hoje o encontro hoje eu vou tentar fazer ele um pouco mais diretivo, tá? Um pouco mais direto. E aí ao longo do que eu for comentando, aí vocês podem fazer as intervenções de vocês, podem mandar aqui no chat aqui privado aqui quando quiserem falar e aí eu vou administrando a fala de cada uma, tá bom? Sempre importante assim que o outro der a fala, permitir primeiro que a pessoa esperar que a pessoa permita a fala para não ficar aquelas falas uma em cima da outra, tá bom? Porque em gravação de vídeo, geralmente a gente acaba falando em cima um do outro e isso não é muito legal porque atrapalha até a qualidade, né, do encontro, né? Então, sempre que quiserem falar, levantem a mão ou então falem aqui no chat aqui que quer ser o próximo a falar, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui diante então de mais uma ópera aí do Mozart, né? A Così fan tutte, né? Assim são todas, né? Assim fazem todas iguais. A gente pode traduzir de diversas maneiras, né? Assim elas fazem, assim todas fazem, né? Então, o que importa é que aqui o objeto aqui é a mulher, né? É a mulher. Vamos falar a grande verdade. O objeto de estudo do Mozart, né? É a mulher, né? É sobre uma pretensa natureza feminina ou uma pretensa categoria, uma categorização das qualidades da mulher, né? Então a gente está falando aqui então de um objeto muito específico que é a mulher, a sua talvez a sua natureza feminina, né? E talvez aí os seus vícios, né? Como é o que ele permeia durante toda a peça, né? Então vamos lá. Trazendo questões, então a gente sempre prepara os nossos encontros aqui de ópera com um roteiro. Qual é o roteiro de análise que a gente traz aqui? Sempre tratando primeiramente de pontos do eu sentir, né? Que são momentos em que a gente traz questões sentimentais que a gente teve com a ópera, emocionais, o que te impactou emocionalmente, pontos estéticos da obra, o que te agradou esteticamente, o que te desagradou esteticamente. Então é o momento do eu sentir, onde as sensações mandam naquilo que a gente vai falar, né? Depois a gente tem o segundo momento, que é o eu pensei, que aí é o momento dos conceitos, das ideias, né, da história, do contexto histórico. São momentos em que a gente pode aí fazer vários devaneios interessantes, indo desde filosofia, mitologia, história, política, economia, o que vocês quiserem, tá? E o terceiro ponto é o eu aprendi, que são lições que a gente pode tirar dessa ópera, né? Então, temos o momento das sensações, o momento das ideias e o momento do aprendizado, da sabedoria, da lição, né? Então, eu acho que assim a gente consegue tratar bem de uma ópera aí em 1 hora e 40, 2 horas, tá bom? Então, vamos lá, sobre o eu sentir, então, né? Coisas estéticas que me chamaram a atenção. De maneira bem direta, eu acho que essa daqui é uma das óperas mais divertidas que a gente teve nesse circuito por enquanto, né? Eu dei boas risadas ao longo da ópera, gostei muito, né, esteticamente, dessa questão dos personagens estarem falando diretamente com o público, né, quebrando essa parede, né? Então, a todo momento a gente percebia, né, que, por exemplo, o Alfonso, que é o amigo mais velho lá dos dois rapazes lá, ele faz questão de falar com o público de que o que vai acontecer ali é uma comédia, é algo que vai ser risível, né? Que vai ser algo chocante, mas ao mesmo tempo risível, né? Os outros rapazes também, quando eles estão lá disfarçados, né? Eles fazem questão de falar com o público, né? De que eles vão pegar as mulheres, né? Na infidelidade. Então, tudo isso torna a peça muito engraçada, né? Então, para mim, até agora, nesse momento, foi a peça mais risível, literalmente, né? A comédia mais comédia mesmo dessas aqui que eu tive, né? Porque o Dom Juan, que a gente assistiu do Mozart, é uma ópera, é um drama jocoso, né? Ele tem essa coisa
do sedutor, do homem lá que não se consegue se controlar e que quer todas as mulheres da cidade para ele. Mas tem uma lição moral muito forte ali por trás, né? Aqui também nós temos lições morais a serem dadas pelo Mozart, é claro, né? Mas eu acho que lá no Dom Juan era um pouco mais tenso, né? A perspectiva de dar uma lição no público, né? Enquanto que aqui não. Ele é muito aquilo que o Molière fala, né? O Molière fala o seguinte, que a comédia ela tem a função de ensinar enquanto diverte, né? Então eu acho que ele foi ensinando a gente enquanto ele divertia, né? E foi realmente divertido para mim, né? Tudo bem que são 3 horas de ópera, cansa, é um pouco cansativo. Você tem que tirar uns momentos ali para tua mente se descansar um pouco, mas é uma comédia boa de se assistir, né? Então eu dei boas risadas assim e para mim foi a mais divertida por enquanto, tá? Então vamos lá, questões estéticas. Mais uma vez, a abertura das óperas do Mozart são muito características, né? São aberturas belíssimas, né? Já falei para vocês que Hollywood várias vezes utilizou as aberturas das óperas, né, do Mozart para fazer trilha sonora dos seus filmes de comédia, né? Então, por exemplo, a gente tem cenas, por exemplo, de Esqueceram de Mim, né, com trechos, por exemplo, do, do, do Dom Juan, né, das Bodas de Fígaro. A gente tem também, por exemplo, desenhos, né, da Looney Tunes, que, principalmente os desenhos do Pernalonga, né, que utilizam bastante das aberturas do Mozart. Então é isso, assim. Então, essa abertura é uma abertura de 5 minutos e meio, né? É uma abertura das mais curtas, eu acho. Dom Juan, As Bodas do Fígaro, se eu não me engano, são 7 minutos de abertura. E a Flauta Mágica, que é a nossa próxima peça, ela terá, se eu não me engano, uns 6 para 7 minutos também de abertura. Mas o que importa é que é mais uma belíssima abertura, né? É aquilo que eu falei para vocês, a abertura da ópera, ela meio que ambienta a gente daquilo tudo que vai acontecer. Então ela começa ali mais sorrateira, a abertura, daqui a pouco vem umas flautas ali, um instrumento outro mais agudo, tentando trazer essas coisinhas que vão aparecendo ali na peça, né? Como esse desafio, né? Essa aposta que o Alfonso faz para os dois camaradas lá, né? Então é uma abertura que permite a gente meio que fazer uma sinopse musical daquilo que vai acontecer ali durante a ópera, né? Outra coisa estética também interessante, deixa eu ver aqui, é o quanto nós precisamos ter também um certo conhecimento, por exemplo, de mitologia grega, né? De mitologia grega e romana, né? Porque a todo momento a gente percebe que mesmo o Mozart vivendo num ambiente cristão, né, que é aquela região ali da Europa, ele faz questão de trazer nas suas óperas muitas referências mitológicas, né? Então nós temos referências a Penélope, a Fênix, ao Cupido, várias vezes, né? A Vulcano, a Vênus e Marte, né? Então, isso exige da apreciação estética da ópera um certo conhecimento até mesmo dessas referências mitológicas, né? Porque vamos falar a verdade. Eu vou deixar esse segundo ponto da ideia da mitologia para o ponto do eu pensei, para desenvolver melhor. Mas eu acho que isso é interessante, esteticamente falando. Precisamos de um certo conhecimento para poder aproveitar a ópera ao máximo, né? Então a gente precisa ter um certo conhecimento de mitologia, né? O grande Cupido, ele é muito famoso na cultura em geral. Agora falar, por exemplo, da mitologia envolvendo a Penélope, por exemplo, não são muitas pessoas que conhecem, né? O máximo que as pessoas vão falar da Penélope é da Penélope charmosa, né? Da corrida maluca, né? Não vão pensar muito no mito da Penélope, né? Então, assim, não são coisas que estão por aí no ideário do homem médio, né? Exige uma certa
um certo conhecimento para apreciar a ópera na sua completude, né? O que mais que eu posso falar sobre estética aqui? Interessante também a questão dos dois rapazes, quando eles se disfarçam, né? Nos novos sedutores, nos novos pretendentes das moças, né? Que em certo momento eles não sabem se eles são turcos, se eles são transilvanos, mas que na verdade a gente sabe que eles são albaneses, né? Então a gente percebe aqui, essa aqui é uma ópera composta, na verdade a estreia dela é no ano de 1789, né, o ano da Revolução Francesa, só que a gente já percebe aqui um certo orientalismo na ópera do Mozart, né? E esse orientalismo vai afetar principalmente a flauta mágica, para aqueles que já assistiram alguma vez a flauta mágica, né? Na figura, por exemplo, do Zarastro, né? Que é uma figura bem oriental ou bem egípcia, né? Que tem essa característica exótica, vamos falar assim, né? Porque para os europeus, como é que eram as coisas naquela época? Tudo aquilo que não é europeu é bárbaro ou é oriental, era assim, né? Ou é bárbaro ou é oriental, né? E o Mozart já está vivendo nessa época aqui já em que os grandes compositores, em que os grandes pintores, né, os grandes romancistas já estão começando a dialogar com o Oriente, né? Então a gente tem aqui uma possibilidade de turcos, transilvanos, né, albaneses, que são de uma cultura que não é de toda oriental, mas que já não é tão europeia, uma cultura não tão europeia, né? Então já fica aí marcada essa questão estética do orientalismo que vai afetar, que afeta aqui, de certa maneira, a nossa ópera, mas vai afetar também a flauta mágica, que é a nossa ópera aí, a próxima do Mozart, tá? O que mais que eu posso trazer sobre a questão estética aqui? Falei dessa parede, de quebrar a parede com o público, né, de falar diretamente com o público. O que mais? Interessante o nome das duas moças, né? Dorabella, né? E a Fior di Lide, né? Ou seja, a flor de lis, né? Em italiano, né? Fior di Lide, né? Ou seja, a flor de lis. Então eu achei interessante isso, né? Que mais? A história se passar em Nápoles também é uma coisa muito importante, né? Nápoles, ela é uma cidade italiana que culturalmente é muito vinculada a uma vida mais pobre na Itália, a uma vida um pouco mais simplória, né? Grandes obras são situadas em Nápoles exatamente para dar essa substância cômica, popularesca, pobre, né? Então a gente tem, por exemplo, no Decamerão do Boccaccio, por exemplo, nós temos várias novelas do Decamerão que se passam em Nápoles, né? Principalmente quando são temas envolvendo amor, envolvendo traição, envolvendo farsa amorosa. Então, Nápoles é uma cidade que é muito ligada a esse tipo de coisa, tá? Onde as pessoas têm uma vida muito simples e aonde a moral ela não é tão nobre assim como nas cidades mais centrais da Itália ou até mais ao norte da Itália, tá? Então, Nápoles sendo um palco dessa obra, ela tem tudo a ver, tá? Então, esteticamente, ela é bem escolhida, a cidade de Nápoles, tá? E engraçado é que eles falam que ela é de Ferrara, né? Que elas são de Ferrara, as duas moças, né? A Flor de Lis e a Dorabella, né? E esteticamente também gostei muito da participação da criada delas, né?
da Despina. Ela faz ela é, na verdade, essa escada cômica que é super importante nas comédias, né? Como a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o Dedé com o Didi, os Trapalhões, né? Tem que ter essa escada cômica, né? Então ela faz isso, a Despina do lado das mulheres, enquanto que o Alfonso faz do lado dos homens, né? Se a gente for parar para perceber, são dois trios a obra, né? É o trio dos homens e o trio das mulheres, né? E eles ficam ali fazendo esses rodízios, né, de aparição ali no palco. Voltou a Vera aí, né, Vera? Então, beleza. Eu acho que esses são os comentários mais do eu sentir, de questões estéticas, de questões de, de que eu vou sentir realmente. Então, fique à vontade para comentar sobre esse ponto. Quem quer falar? Quem gostaria? Andréia, Neuva. Impressões estéticas, sensações. Hoje eu sou só ouvinte, viu, Bruno? Ouvinte, né, Sônia? Fica à vontade. Obrigada. Alguém quer falar? Se não quiserem, a gente prossegue. Vou falar, Bruno. Vai? Então vai lá, André. Então, eu gostei muito da orquestra, né, no início, eu achei muito legal, eu senti muito, muito legal, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi o maestro sentado, né, eu creio que ele é PCD, não sei, não entendi muito aquilo. Eu acho que eu pensei a mesma coisa também. Mas, assim, é porque eu também sou PCD, né, eu tenho uma deficiência física também. Isso me chamou um pouco a atenção, porque, assim, dessa questão da acessibilidade, né, dele estar regendo uma orquestra ali, né, daquela função toda, assim, me chamou muito a atenção. E que legal, assim, eu achei muito legal dele estar numa função tão honrada, né, enfim, e todo mundo conseguir acompanhar ele, enfim, eu achei muito fantástico, assim. Outra coisa que eu gostei também, que eu achei muito legal, aquela paisagem do fundo, né, dos navios e tal, muito legal. A sororidade entre as irmãs, né, que foram abandonadas já no começo, assim, já foram tendo que se despedir dos noivos lá, enfim. Essa questão me chamou atenção, porque geralmente, logo no início, assim, caramba, aquele impacto, assim, caramba, nem começou o negócio, já tá tendo uma despedida. E que mais que me chamou a atenção, que eu senti, assim, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, a questão da aposta também lá, né, que eles ficam, tipo, confabulando lá, elas já estão chorando pelo que eles estão indo pro navio, vão lá pra guerra e tal, e aí eles atrás, assim, tipo, mó comédia lá, rindo, assim, como se nada estivesse acontecendo, e elas chorando com as coisas deles, assim, né, com as bagagens, assim, isso me chamou a atenção um pouco, assim, eu achei interessante. E esse sentir, assim, foi isso no começo agora, né, eles achando graça porque elas estavam sofrendo, e essa aposta também, que eu achei interessante, porque da questão de ser fiel, né, geralmente isso vem do homem, né, assim, das mulheres acharem que os homens não são fiéis, aí é o contrário, né, eles acham que as mulheres que não vão ser fiéis nesse período aí, e é isso que me chamou mais atenção, foi essa parte. Beleza? É isso. Beleza, André. Legal. Alguém mais quer falar desse ponto? Neuva? Bruno, eu queria falar com relação a essa parte que nós estamos agora, que é o eu sentir. A questão para mim, eu acho que eu posso falar que é uma questão estética, mas ela envolve a questão da linguagem, né? Por exemplo, eu achei, parecia, a gente está vendo uma ópera, né, que foi escrita, você falou agora, 1789, 1790, eu acho que foi a primeira vez que ela foi apresentada. Poxa, gente, é tempo demais. E os diálogos e as falas eram muito atuais.
mesmo que tenha sido adaptação, mas é a adaptação de uma coisa que existiu, né? Então, se existiu, ela era atual há 200 anos atrás. Quantos anos atrás? Mais ou menos isso, né? Isso. 800, 900, mais de 200, né? Então, eu achei incrível, por exemplo, eu anotei algumas coisas, por exemplo, a Despina, no momento lá, ela fala assim, todos, tipo assim, como se o homem mudar de homem não faria nenhuma diferença. Aí a frase que ela fala é exatamente assim, todos têm o mesmo equipamento. Eu morri de rir nessa hora, né? Em que ela diz exatamente isso. Então, quer dizer, foi hilário. Então, o que me chamou muita atenção, o que eu senti foi muito as falas. Obviamente, a voz das irmãs são belíssimas, né? Tanto da Flor de Lis, da Fior de Lis e da Dora Bela são vozes belíssimas. A abertura que o Bruno falou também eu achei fantástica, e o que a Andrea comentou, né, do maestro estar sentado, parecia ser cadeirante de fato, eu achei interessante, né, e mostrando a sensibilidade dele ao reger, eu achei isso que chamou muita atenção, mas basicamente para mim foi realmente as falas, e principalmente a Despina, né, porque ela tipo assim, as meninas vinham muito educadas, muito belas, e a Despina vinha com aquele jeito mais, como o Bruno falou, talvez de Nápoles, uma pessoa assim, mais popular, mais simples, mais rasteira, que já falava o que tinha que falar e já mandava logo a ideia, né? E, inclusive, eu fiquei chocada numa hora, chocada assim, né? Porque achei muito atual. Ela falou assim: você deve saber mentir sem corar. Aí ela falou assim, né, a Despina. Então tem várias frases que me chamaram a atenção. Ela também falou que amor é um jogo, né? Então eu achei, meu Deus, quanta atualidade, né? E a gente vê que também essa obra, 1790, 1789, como o Bruno falou, Revolução Francesa, Iluminismo, a ideia de liberdade. Então, aqui, o libreto, o homem que fez o libreto, o escritor, né, e também Mozart estava querendo passar uma ideia, o quê? De que isso era liberdade, as mulheres poderem falar as mesmas coisas que os homens falam. Isso é um conceito de liberdade. Aí é uma coisa para a gente falar depois, né? Mas foi o que eu senti a princípio, foi isso, a questão da linguagem, Bruno. E fecho aqui nessa parte. Maravilha. É isso mesmo. A linguagem aí, ela é a maneira segundo a qual o compositor e o libretista vão dialogar, né, com o público, né? Então, esse é o momento mesmo da gente falar sobre isso mesmo, né? Toda razão. É por aí mesmo. Alguém mais quer falar sobre esse ponto? Fiquem à vontade. Quiser comentar alguma coisa, Sônia? Desdobrar alguma coisa que a gente comentou, fique à vontade, viu? Não tem nenhum problema, não. Obrigada. Então tá. Então, podemos então ir para o segundo ponto, então, para o Eu Pensei? Então vamos lá, então. Olha só, no Eu Pensei, então, eu vou começar falando. Vou tratar primeiro da questão da mitologia, tá? Para vocês verem o quanto que é interessante essa questão. Olha só. Pegando a sequência do que vai aparecendo de mito, de referências mitológicas ao longo da ópera. Vamos lá. Lá no começo da ópera, já lá pelos 16 minutos, o Cupido é citado, né? Então, que é quando as duas irmãs estão cantando, falando que se elas forem infiéis em algum momento, é que o Cupido venha e as condene, né? Então, a gente até a figura do Cupido aí. Então, o Cupido, como vocês sabem, filho de Afrodite, né? Aquele que vai atirando a sua seta por aí e deixando as pessoas enlouquecidas de amor, de paixão, né? Então, o Cupido está regendo aí a ópera, tá? Além disso, também é citado a ave, aquela ave mitológica lá, que é a Fênix, né? E a Fênix é citada exatamente, na verdade ela é citada um pouco antes, né? Na primeira canção já. Ela é citada, então, como o Alfonso fala que
a fidelidade das mulheres é como a fênix, né? Que é algo que as pessoas só escutam falar, mas que na verdade não existe, né? Então a gente já tem a referência aí a fênix, tá? Outra referência também importante, lá no dueto das duas irmãs, é sobre Penélope. Para mim, é o principal mito aqui da história, né? Quem é a Penélope? Alguém sabe quem é a Penélope na mitologia aí? Não? Penélope, gente, é a esposa de Ulisses. Aquele lá da Guerra de Troia. Aquele que, na verdade, é chamado também de Odisseu, né? No mundo grego ele é chamado de Odisseu e no mundo romano ele é chamado de Ulisses, né? É o Odisseu que foi para a Guerra de Troia, lá do lado dos gregos, né? Ficou lá nos muros de Troia durante 10 anos e depois ele passa os outros 10 anos voltando para casa, como diz Homero na Odisseia, né? Então ele passa 20 anos fora de casa numa guerra, né? E ele deixa sua esposa na ilha de Ítaca, tá? É uma ilha que fica ali próximo da ilha de... Fica próximo da Croácia, tá? Para quem gosta de viajar aí, fica bem ali ao sul da Croácia, já quase na fronteira com a Grécia, tá? Bem no litoral ali do Mar Adriático. E aí, a Penélope fica na ilha de Ítaca, esperando o Odisseu voltar. Esses 20 anos. Ou seja, ela é o molde, o modelo dessa ópera aqui. Mozart tá se inspirando nela para fazer isso, né? Então, Penélope, então, ela é essa mulher exemplo de fidelidade, de perseverança, né? De amor ao marido, de respeito ao marido. Ou seja, temos aqui a visão idealizada de uma mulher. Uma visão idealizada de uma mulher. Enquanto que, por exemplo, a nossa criada lá, que é a Despina, ela já é uma mulher mais realista, não é verdade? Uma mulher mais que vê a vida como ela é. Não é uma mulher idealizada, né? E as outras duas irmãs ficam ali no meio do caminho. Elas sabem, elas têm um pezinho na realidade e têm um pezinho também no idealismo do que elas devem ser, né? Então nós temos aí, então, se a gente for construir uma linha, né, nós temos num polo de fidelidade extrema a Penélope, no outro polo a Despina e no meio do caminho as duas, né? Outra figura mitológica também importante dessa obra é a figura de Vênus e Marte, ou Afrodite e Ares, né? Como que Marte e Vênus ficam juntos na mitologia grega? A partir de uma traição, né? A partir de uma traição. Afrodite é casada com Hefesto, ou também, como diz aqui na ópera, Vulcano, que era o deus metalúrgico, o deus da siderurgia. Ele era manco, né? Ele era uma pessoa com deficiência. E era um homem feio, era um deus feio, né? Ridicularizado. E ele tinha como esposa Afrodite, né? Uma deusa fogosa, uma deusa que teve vários filhos, né, no mundo grego. Então, assim, Marte, então, deus da guerra, um ser formoso, né, um deus sedutor, forte, viril, né, conquistador por excelência, acaba conquistando Afrodite ali, toma ela do Hefesto e eles ficam juntos, né? Então nós temos aí então essa referência de Vênus e Marte que tem que ficar muito bem clara na ópera, tá? Aparece essa referência, sabe quando? Lá por volta de 30 minutos de ópera. Além disso, aparece também a figura de Júpiter quando elas estão clamando, né, a um deus. Quem elas clamam? Júpiter. Quem é Júpiter? Zeus, na mitologia grega. Né? Na mitologia romana era Júpiter. Então, ó Zeus. Né? Ó Zeus. Então, estão chamando aí Júpiter. Outra referência também mitológica são as fúrias. Quem são as fúrias? As fúrias são aquelas entidades da morte.
São aquelas entidades que vêm ali para buscar, né, a alma para levar ali para o submundo, né, para garantir que aquela alma vá realmente para o mundo dos mortos, tá? Então, e é nesse momento em que elas ficam sabendo que os dois noivos irão para a batalha, né? Então elas também invocam as fúrias para que sejam o quê? Misericordiosas. Isso é interessante. Outra figura mitológica que aparece mais para frente é a figura da Hidra, né? A Hidra é esse monstro mitológico que você corta ali uma cabeça da Hidra e nascem duas no lugar, né? Então a Hidra, quando ela é citada aqui, mais ou menos no começo do ato 2, lá para 1h30, a gente está falando, na verdade, de perigo, né? Perigo. E quando é que esse perigo ele é constatado aqui na ópera aqui? Quando a Flor de Lis, ela está lá no passeio com um deles, né? Com um desses sedutores falsos aí, e aí ela ela teve meio que uma visão, uma intuição da Hidra, ou seja, de que algo perigoso estava acontecendo ali, que poderia ser algo, que aquele envolvimento dela com um daqueles caras poderia ser algo perigoso, né? Algo que poderia cortar uma cabeça, no caso, cortar a cabeça do ex que tinha ido para a guerra, mas que poderiam nascer dois problemas cortando aquela cabeça, né? Isso é interessante, né? Não fica claro isso, cabe a nós que estamos interpretando a obra de fazer, né? Então a Hidra como sinônimo de perigo, né? Perigo. Outra questão mitológica, Vulcano, mais uma vez aqui Vulcano, né? Que é no momento em que eles descobrem que foram traídos, os dois, falam para o Alfonso, e o Alfonso fala: olha, a solução que vocês têm agora é apenas aceitarem o que aconteceu, aceitarem aí o chifre, né, que aconteceu, a infidelidade, e casarem-se com elas, né? Então casem-se agora, já descobriram quem elas são de verdade, então casem-se, né? E eles falam: não, né, nem se fosse para ir pro... Eu prefiro ir para os portões forjados por Vulcano, os portões forjados do inferno, né? Então, assim, trazendo mais uma vez um significado emotivo para a ópera baseado na mitologia grega, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma referência de mitologia aqui. Eu quis trazer essas aí para vocês porque elas são muito notáveis ao longo da peça e parecem que são simples interjeições ao longo da ópera, mas não são, tá? Pelo menos ao meu ver. Elas têm um significado muito claro do que ele tá fazendo ali, né? Então tá, sobre a mitologia que eu queria trazer era isso para vocês, do que eu tinha pensado, né? Pensei foi muito, né? Como perceberam, né? Então agora eu vou trazer outro ponto aqui, que é sobre o... Vou falar aqui algumas coisas aqui. Pera aí. E fiquem à vontade aí, a próxima que quiser falar, já pode falar aí no chat aí, que aí a gente já emenda, tá? Então vamos lá, na primeira canção da ópera a gente já tem então ali o tema. Isso é muito interessante das obras do Mozart, porque ele tem uma sistematização da ópera muito clara, né? Então logo na primeira canção aparecem os dois jovens ali, os dois noivos, já cantando junto com o Alfonso qual seria o tema da ópera. Que é o quê? Sobre a fidelidade e sobre a inconstância, né, da natureza feminina, né? Eu tirei minha câmera rapidinho aqui, tá, gente? Só um minuto, peraí. Pronto. Então voltei.
Então a gente tem, então, eles já cantam logo no início, então, o tema da ópera, né? Que é a fidelidade e a inconstância das mulheres. E o que é engraçado é que lá na frente, lá quase no fim da ópera, a gente tem a Dorabella, né, que já está a fim de casar logo com aqueles sedutores ali. Ela já fala, olha, lá em 2 horas e 23, ela fala, olha, já podemos casar. E aí a Flor de Lis fala, mas a gente perdeu, nós perdemos os noivos agora pela manhã. E ela fala, né? E a irmã dela pergunta, como é que pode uma mulher mudar de ideia no mesmo dia, né? E aí a própria Dorabella responde, somos mulheres, né? Então, assim, dá razão pro mote da ópera. Elas estão dando razão, né, para isso, né? Isso que é interessante. Mais uma coisa que eu queria falar com vocês é exatamente sobre essa visão idealizada do amor. A visão realista e a visão idealizada, né? Então a criada, no primeiro momento em que ela aparece, a criada ali, a Despina, ela já mostra que ela tem uma visão realista do amor, né? Que nós não podemos falar que é a visão correta do amor, mas nós podemos falar que é uma visão idealista ou realista do amor, né? Então ela fala assim, ó, ninguém morre de amor. Todos os homens são iguais. Por quê? Porque todos não valem nada, ela fala. Vamos amar só para nos divertir. E são aspas dela. Vocês estão lembradas disso. Então, assim, a criada, então, a Despina tem, então, uma visão bem realista do amor. Enquanto que as senhoras têm essa visão mais idealizada do amor. No caso, tanto é que nós temos uma obra agora em leitura, né, no nosso clube, que é Senhora, né, do José de Alencar. Temos um encontro daqui 14 dias. E a Aurélia, ela é uma mulher que, enquanto pobre, enquanto apaixonada pelos Seixas, tinha uma visão idealizada do amor. De se entregar a alma para aquele que ela ama. Mas que depois da traição dele por dinheiro, ela acaba tendo uma visão realista do amor, né? Então já está aí mais ou menos já um ponto, né? Para quem quiser falar aí sobre a Aurélia no nosso próximo encontro, né? Então é interessante notar essa dualidade, né, entre as classes sociais, né? A criada, que tem uma vida ali mais no mundo concreto, como ele é, desafiador, né? Ela começa lá mexendo o chocolate, não pode comer do chocolate, né? Enquanto que as outras podem comer do chocolate, mas não comem. Isso é interessante, né? Então ela não tem as facilidades do amor, as senhoras não têm a facilidade do amor, né? E quando tem, não usufruem, e enquanto que a criada tem muita oferta e usufrui, né? Ou seja, aproveita as oportunidades, né? Porque quem pouco teve na vida, quando tem, quer usufruir, né? Essa daí é uma das minhas críticas, viu? Ei, meu amor, também essa é uma crítica minha. Sobre, sabe o quê? Minimalismo, tá, gente? Vamos falar desse mal social do minimalismo. Só pode viver de minimalismo quem tem. Porque quem não tem já vive no mínimo a vida inteira. É ou não é? Quem não tem, às vezes estão rindo, né? Mas é verdade, não é verdade? É a pura verdade. Então, assim, eu sou minimalista. Você só pode ser minimalista porque você é privilegiado. E você pode se dar o luxo, não. Eu quero minha casa no estilo industrial nova-iorquino. Eu quero fazer meu sofá de pallets. Você só pode fazer isso porque você tem condições, meu amigo. Porque o pobre, quem não tem, já vive no mínimo, entendeu? Então a nossa criada e a nossa Despina, ela já vive com o mínimo. Então quando ela tem a chance de amar, de beliscar o chocolate lá da senhora dela, ela vai beliscar e ela não tá nem aí, entendeu? Porque ela já vive no mínimo. Enquanto que as outras que já têm o privilégio, as facilidades, elas já optam por não vou me envolver, vou fazer aquilo, não vou fazer isso, entendeu? Então,
Só quem faz dieta é quem tem condição de fazer dieta. Porque o pobre, ele come o que tem, meu amigo. Só faz dieta quem tem condição, né? Eu, assim, só dei esse devaneio aqui só para exemplificar, tá? A questão da criada, tá? Perdão pela emoção, mas é só para dar um up. Vamos lá. Continuando, então, falamos da criada e das senhoras com a visão de amor delas, né? Outra coisa interessante também que vocês notaram e que a gente vem notando nessas óperas é quanto o amor e a morte estão sempre caminhando juntas, né? Então é assim para eles. Qual é a regra? Se eles não conseguem amar, eles têm que morrer. É assim. Se eu não consigo viver o amor, a morte é o caminho mais fácil para mim e o viável. Então, durante a peça, a gente percebe que os traídos querem se vingar matando as mulheres. Que as mulheres, quando não tem mais os noivos porque foram para a guerra, querem se matar. Né? Que elas, quando são pegas na infidelidade, pedem exatamente o que? A morte para os seus noivos. Então, assim, o que nós temos como equivalência aqui, então? Que a morte, que o amor é sinônimo de vida e que o desamor é sinônimo de morte. Né? Então, amor para eles é vida. É vida. Né? Interessante notar que lá em 1h10 a criada fala que o que era o amor. Isso que é muito bom de óperas bem pensadas, né? O Mozart faz questão de definir certas coisas pra gente, facilita a nossa vida, né? Em certo momento a criada fala, cantando, né? O que é o amor? Ela tá ali junto com o Alfonso, né? Que é um outro cara também super experiente e sabe muito bem como que a vida é. E aí ela cita várias características do que é o amor. É o prazer, é o consolo, é a diversão, são jogos. Né? Então, uma visão bem realista do que seria o amor. Né? Lembrando que não é a visão certa do que é o amor. É uma perspectiva do amor. Né? Outra coisa interessante também é a questão do charlatanismo. Né? A gente viu a questão do charlatanismo aí na ópera, né? Da Despina se disfarçando de doutor para salvar a vida lá dos dois farsantes lá com uma não sei o que lá magnético lá que ela inventa lá na hora lá, né? Então estamos vivendo aqui numa época iluminista, né, gente? Aonde os charlatanismos já estão começando a serem contestados, né? Nós já temos o Newton já tinha publicado os Principia dele já no século XVII, né? Nós já temos um grande desenvolvimento da ciência já com Lavoisier, né? Ali no século XVIII, nessa época mais ou menos. As teorias da biogênese ou da abiogênese na biologia já estão aparecendo, tá? Os estudos já em química já estão se transformando em estudos os estudos de alquimia já estão se transformando em estudos de química, né? Então, assim, é uma obra iluminista, a gente não pode esquecer disso. Então, o combate ao charlatanismo é muito importante, né? E aí o charlatão aparece lá em 1h21 de ópera, no primeiro ato ainda. No ato 2, já ali 1h30, a gente tem... Olha só o que a Despina fala, abre aspas. Estamos na terra e não no paraíso, ela diz. Lembram dessa? Estamos na terra e não no paraíso. Então é o choque do dever ser com o ser, né? Com aquilo que tem que ser, que poderia ser, né? Com aquilo que realmente é. Né? Então um realismo aí da nossa grande vigarista, né? Mais para frente, o que eu posso falar para vocês aqui? E claro, 2h37, a gente tem o refrão da ópera, né? Que é o Così fan tutte, ou seja, né, que é quando os dois irmãos estão lá questionando, né? Dessa traição
das duas. E aí o nosso Alfonso fala, olha, a natureza não pode fazer exceções. Você acha que a natureza vai criar duas mulheres fiéis para vocês? Né? Então, o que ele traz para a gente, então? Olha, e aí ele é muito engraçado o quanto que o poder dele de argumento é forte. Olha o que ele fala. Ele fala, olha, eu não estou aqui defendendo que isso é um vício ou um pecado. Olha só. Não estou defendendo que isso é um vício ou um pecado. Eu só estou falando que elas são assim. Que elas são assim. E aí ele repete, né? Elas são assim. Isso é muito interessante. O que leva a gente a pensar na natureza desse ser feminino, né? Nessa época aqui, ó, do pensamento humano, tem várias correntes correndo ali no mundo do que poderia ser a natureza humana, né? Lá no século XVII, o Hobbes tinha escrito o Leviatã, falando lá que o homem é o lobo do homem, né? O homem ele é ruim por natureza, violento, solitário e embrutecido. Enquanto que o Rousseau, por exemplo, já está defendendo a ideia de que o homem ele é um bom selvagem, ele no estado de natureza. E quando ele começa a viver em sociedade, a partir do quê? Da desigualdade do acesso aos bens, ele começa a competir com outros homens e logo eles se corrompem, né? Então, assim, nós temos nessa época aqui visões de natureza humana sendo discutidas, né? Nós temos na filosofia também, além de Platão ter falado que o acesso ao conhecimento mais seguro é a ideia, Descartes falando que o acesso seguro ao conhecimento é a razão, e os empiristas falando que são as sensações, né? Ou seja, nós estamos todos nessa época aqui discutindo sobre natureza do conhecimento, natureza da moral, origem dos pensamentos, né? Então, aqui o que coloca para a gente então o Alfonso? Que a natureza das mulheres sempre e do mesmo jeito é infiel, é uma natureza infiel, uma natureza inconstante, que não vai dialogar com a razão, mas sempre com a paixão, com o cupido, né? Então, elas agirem assim não é pecado e nem vício, é porque elas são assim, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Isso tudo faz a gente estar aqui hoje, aqui, escutando tudo isso e achando isso aqui tudo muito doido. E tá achando isso aqui tudo muito absurdo. Mas é para isso que a gente está aqui mesmo, né? Para achar isso muito estranho, né? E por fim, o último comentário desse ponto específico é exatamente o final da peça, né? Temos lá o Alfonso falando para todos rirem e todos voltarem aos seus vínculos. Porque as coisas são assim mesmo. As pessoas traem, as mulheres vão trair, eles não vão ser fiéis, e é assim mesmo, aceitem. Né? E aí eles cantam no final, afortunado aquele que, no meio dos problemas do destino, deixa a razão guiá-lo. Porque a razão é que trará tranquilidade no meio da tormenta e no meio das tempestades. Ou seja, já temos aqui já uma visão iluminista, racional, virtuosa, pensando no quê? É uma palavra que aparece várias vezes durante a ópera, que é a noção de virtude, né? Então, o Mozart está muito preocupado em virtudes, né? Em dar uma lição. A aposta que o Alfonso faz com eles é para dar uma lição, para saber onde que eles estão se metendo, para eles não viverem uma vida de ilusões, né? Então, as mulheres são assim, elas vão lá e concordam com isso, só que por que ele está querendo chamar a atenção? E aí, preste atenção nisso. Por que ele está querendo chamar a atenção para essa natureza inconstante, para essa natureza volúvel das mulheres? Não é porque ele está querendo chamar a atenção, ele não está querendo demonizar as mulheres. Não é isso que ele está querendo fazer. As mulheres aí são estereotipadas dessa maneira
porque ele quer chamar a atenção para um ponto específico da vida humana, que é o irracional, que é a paixão, que é o amor, que é aquilo que faz a gente decidir as coisas com base no momento e não parar para prestar atenção no futuro, em como tomar as rédeas da vida de maneira mais objetiva, mais racional, né? O final da ópera é muito sobre isso, né? Então, afortunado aquele que no meio dos problemas bota a razão para guiar. O que elas poderiam ter feito? E elas até tentaram. Vamos prestar atenção, se não tentaram? Em certo momento, a Flor de Lis pede para a criada buscar os uniformes de guerra do exército, para elas se disfarçarem e fugirem da cidade para não ficarem ali sujeitas àquela sedução, né? Elas tentam fazer isso. Por quê? Elas tentam não, pelo menos a Flor de Lis tenta isso, né? Tentando aí colocar a razão para guiar, né? Nesse momento de dificuldade, de tormenta. E é isso que a gente percebe. Elas não cedem logo de cara, né? Uma leitura inocente seria essa, né? Mas elas reagem, elas sofrem com isso o tempo todo, né? E aí elas, lá por 2h30 de peça, 2h20 de peça, que elas começam a ceder pros dois sedutores, né? Então a gente percebe então o quê? Que Mozart, pelo menos essa é a minha visão, tá? De que o Mozart coloca nas mulheres o estereótipo de que agem de acordo com os sentimentos, com a paixão, sendo que isso não é o melhor, que o melhor seria ser guiado pela razão, porque a razão é que vai conduzir as coisas de maneira mais realista e menos idealizada, né, e com menos defeitos, né, com menos vícios, né. Então, para mim, a grande lição da obra é essa, tá? O império da razão. E a gente vai ver muito isso na Flauta Mágica, tá? A Flauta Mágica é uma ópera muito iluminista, já percebam isso, é uma obra muito maçônica. Nós vamos ver um caráter ritualístico durante a Flauta Mágica, um caráter maçônico, um caráter da verdade, da ideia de verdade, tá? Basta lembrar do que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa com Robespierre. Robespierre, na Revolução Francesa, chega a um certo ponto que ele coloca vestes brancas e ele se acredita ser o redentor da França, como porta-voz da verdade e da razão, tá? E depois, aqui no Brasil, por exemplo, aí a gente tem umas seitas por aí, né? Que, assim, né, é o tal de universo em desencanto, tá? Universo em desencanto, tá? É a glândula pineal que está abrindo a mente para o mundo racional. Não caiam nessa, tá? Seita. Então, assim, para vocês perceberem que até mesmo a verdade e a razão, enquanto instrumentos de conhecimento e de domínio da vida, também podem ser usadas para dominar em seitas, né? E o Robespierre tentou fazer dele quase um deus, né? Quase um deus. E o que aconteceu? Ele acabou sendo guilhotinado pela própria engenhoca que ele impulsionou na França, né? Então, e o Napoleão depois também se ferra também com essa mesma intenção, né? Tanto é que o Hegel fala, tem uma frase do Hegel que ele fala, ó, eu vi a razão a cavalo. Quando ele vê Napoleão chegando no sul da Alemanha, né? Ó, eu vi a razão a cavalo. Que razão é essa? É um novo mundo. Napoleão era um novo mundo chegando. Era um novo mundo destruindo as bases do feudalismo, da monarquia absolutista, né? Só que Napoleão queria ser um imperador tanto quanto qualquer um desses monarcas aí. Ele queria ser maior que Alexandre o Grande. Ele queria ser maior que Júlio César, né? Então, assim, mas utilizou-se da razão para isso, né? A gente pega também, por exemplo, na filosofia, a escola de Frankfurt, aí, século XX, a dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, né?
falando aí o quanto que a razão ela tem um caráter totalitário, até totalitário no século XIX e no século XX, né? Porque, não, nós estamos fazendo tudo em nome da razão, do progresso da ciência. Então, a ciência e a razão acabam virando ideologias de domínio, né? Então, assim, aquilo que o Mozart está defendendo aqui, como um iluminista que ele é muito válido. A gente entende perfeitamente o que ele quer com essa ópera. De defender a razão, de combater a inconstância, a volubilidade dos homens e das mulheres e o amor mandando em tudo. Só que, infelizmente, o Mozart não viveu para ver o que aconteceria depois. Ele não viu a própria Revolução Francesa sendo traída, aonde se buscou criar uma república francesa e criou o quê? O Império Francês, né? Aonde ele não viu depois Guerra Mundial, não viu isso, bomba atômica, nazismo, né? Então é muito legal perceber a boa intenção do compositor enquanto um homem da sua época. Imaginem só vocês lá vivendo num mundinho muito repleto de tradições, de uma cultura religiosa muito forte, e que você começa a perceber que estão vindo ideias lá do centro da Europa para a sua vidinha provinciana ali, e aí você começa a se dar conta de que existe um mundo de ideias, um mundo de projetos civilizatórios muito interessantes, baseados numa paz universal, uma quebra de fronteiras, aonde o Estado de Direito pode prevalecer sobre as preferências arbitrárias de um monarca. Então, tudo isso é muito sedutor e a gente consegue compreender, ter empatia em relação ao compositor sobre isso, né? Então, essa é a minha leitura geral, assim, sabe? Tudo bem que tem um estereótipo da mulher, tem essa questão que ele usa de maneira até vulgar, né, para tratar sobre a disputa entre o irracional e o racional, entre paixão e razão. Eu entendo muito bem isso, mas eu quero levar mais para o ponto abstrato de uma grande homenagem que ele faz aqui no final da obra, à razão para guiar o nosso destino frente aos problemas, né, que podem acontecer. Tá? E ele fala, a razão nos dará tranquilidade. Olha que coisa interessante. Né? Essas são as últimas palavras da ópera. Né? A razão dará tranquilidade para a gente. Né? É aquela coisa que está na nossa bandeira da nossa república, né? Ordem e progresso, né? Ou seja, que ordem é essa? É uma ordem racional, é uma ordem institucional, para o que? Construir o progresso, né? Só que esqueceram que o lema lá era amor por princípio, né? Ordem como instrumento, né? E o fim como progresso, né? Mas é isso. Esses eram meus comentários assim sobre o eu pensei, sobre conceitos aí. E é isso. Fiquem à vontade agora para falar o que quiserem também, tá? Vamos lá. Quem quer falar? André, vai falar, André? Pode falar, né? Eu tô tossindo aqui hoje, pode falar. Eu tô melhorando aqui, daqui a pouco eu falo. Por isso que eu não gosto que o Bruno fale, porque depois que o Bruno fala, ninguém pode falar mais nada. Ele disse praticamente tudo, cara, ele aborda tudo, do ponto de vista filosófico, sociológico, político, psicológico, o que falta? Fala do mundo estético. atual. Então. Fala do mundo atual aí, então. Caramba, Bruno. Mas é muito legal, porque assim, cara, a cabeça da gente dá assim um nó, né? Depois os nozinhos vão se desfazendo e a gente fica. Depois que eu saio da reunião, eu fico pensando um tempão ainda, né? Aí eu falo, Jesus, como é que a gente vê uma ópera? Essa ópera, por exemplo, eu vou ter que assisti-la de novo, né? Porque eu consigo pegar pouquíssimas coisas em relação, por exemplo, à parte de mitologia. Sobre o Fênix, né? Eu peguei um pouquinho sobre Vênus, Marte, mas essas coisas que o Bruno falou de Penélope. Inclusive, eu quero que depois, Bruno, você nos dê uma dica de um livro legal e fácil e, ao mesmo tempo,
que a gente consiga assimilar mais essa parte de mitologia, porque eu tenho alguns, mas sabe aqueles livros assim, meio chatos? Não é uma coisa que uma leitura gostosa, não sei se a mitologia seria, eu acho que tem como, eu creio que deve ter a possibilidade dela ser uma leitura gostosa de ler, né, assim, mais fácil, não sei. Enfim, quando você falou tudo isso de mitologia, eu falei, cara, eu vou ter que ver de novo a ópera, não tem como, né? Mas na realidade, gente, o que me chamou muita atenção mesmo nessa ópera, e quando a gente fala aqui, por exemplo, o que eu pensei, meu Deus do céu, a princípio eu fiquei assim indignada com a Despina, né, que é a empregada, porque eu achei assim, eu achei a Despina um pouco vulgar, né, o jeito dela ser, eu achei. Aí eu falei, poxa, aí eu tô entrando com juízo de valor, né? Mas eu achei o jeito dela vulgar. Agora, quando o Bruno falou, eu fiquei vendo o outro aspecto da Despina. Mas Mozart, eu acho que o intuito dele era esse mesmo, era chocar, fazer com que a gente ficasse chocado com essa experiência de ver a ópera, porque quando você não se choca com alguma coisa, aquilo não muda a sua realidade, né? Eu acho que para você mudar a sua realidade, você tem que se chocar. Então, a Despina, ela me chocou bastante, porque ela é bem assim, como foi falado, ela é muito simples, fala o que tem que falar, fala coisas que eu não concordo, mas que na realidade faz parte do modus vivendi, né? E aí eu vejo o seguinte, hoje eu fiquei pensando assim, o que ele falou, o que a Despina falou, o que o Alfonso falou, a gente está vivendo nos dias de hoje, né? As pessoas, tipo assim, como são os relacionamentos? Eu não sei se isso tem um cunho moral que eu estou falando, não, mas eu estou falando só constatando o que está acontecendo hoje no mundo, né? As pessoas não têm virtudes que levam ela a ter, por exemplo, relacionamentos com fidelidade, com propósito, com engajamento, não só no ponto de vista assim amoroso, mas no ponto de vista também de vida mesmo, né? Ah, eu tenho esse propósito, vou com ele até o final, ou então eu tenho esse ponto de vista, eu defendo ele até o fim. Não, as pessoas mudam no decorrer do contexto, não sabe direito o que pensar. Então, quer dizer, essa ópera deixou assim panos para mangas mesmo, né? Assim, você pensar, meu Deus, quanta coisa que Mozart quis falar, né? E assim, eu fico chocada, né? Porque eu acho que esse foi o sentimento, e ao mesmo tempo que eu penso, essa ópera para mim foi chocante nesse aspecto, né? Porque hoje a gente está vivendo tudo aquilo que ele escreveu e que de uma certa forma se vivia, mas eu não estou querendo caracterizar só a questão de moral, eu estou querendo caracterizar a questão de virtudes. Quão pouco virtuosas as pessoas são hoje, quão pouco inclinadas para os seus propósitos, para as suas, sei lá, uma forma de viver mais consistente, né? Por exemplo, a Despina mostrou em muitas falas leviandade, né? Eu achei. Aí eu botei assim, pô, a palavra leviandade, o que é que eu quis dizer com isso? Falta de consistência, de seriedade, né? Ela mostrava assim, você ser leviano, ser assim, consistente é normal. Inclusive, ela falou para uma das irmãs assim, agora você já é experiente. Por quê? Porque ela falou isso parecia a serpente falando para Eva no Jardim do Éden, sabe? Essa é a sensação que a gente tem. Agora você já é experiente, porque você mentiu, porque você não teve consistência. E aí eu entro em outra questão. Enquanto Mozart coloca aqui a questão da racionalidade, a questão do amor. Gente, amor não é racional? Eu hoje tenho 60 anos, para mim o amor hoje é racional. Mas talvez quando eu tinha 18, eu via só como uma questão de paixão, né? Hoje eu vejo que amor é um propósito, é um verbo em que você tem que conjugá-lo e agir para que ele de fato exista, porque senão as bases não existem, né?
o Guglielmo falou, eu vou socar as estrelas com os meus chifres, né? Ele estava inconformado com a traição, né? Vou socar as estrelas com os meus chifres, do chifre do cornudo, né? E é muito interessante como o Mozart coloca esse contraponto, quer dizer, ele fala agora das mulheres sendo inconstantes, sendo, assim, digamos assim, abertas para essa questão do jogo, da sedução, sendo que ao longo da vida sempre os homens, e aí agora eu entendo que ele fez isso para mostrar que isso não é uma questão de ser homem ou de ser mulher, mas eu acho que é a questão da natureza humana, né? Eu acho que é isso que ele queria mostrar, como o Bruno falou aí. É a questão da natureza, a natureza humana é essa. E no final ele tenta mostrar que a gente pode ser racional e eu vejo que o amor ele é e pode ser racional também, né? Então era isso que eu queria falar com relação a Pensei, né? Com relação a isso aí, né, é legal isso que você falou mesmo, né? Eu acho que esse papel aí da Despina foi uma provocação, né? Foi uma provocação, porque ela vivenciou muita coisa. Aí eu vou para você, Bruno, para aquela questão lá do minimalismo, né? Eu gostei muito, porque assim, é verdade isso que você falou, o pobre já tá na dieta já, literalmente, né? Ele não tem o que comer, então ele vai comer o que tem, né? Lá. E é isso. Aí eu lembrei de uma parte que uma vez eu assisti um negócio de minimalismo que tava falando assim, vai a pé para o seu trabalho, mas se seu trabalho for a 60 quilômetros de distância, né? E assim, eles não estão vendo essa parte, né? Só estão vendo de não poluir o ambiente, mas e de eu caminhar até a parada, ficar lá esperando, depois pegar outro, né, o outro ônibus, assim. Eu sou um pouco contra esse tal do minimalismo, assim, também. Eu acho que eu não concordo muito com algumas coisas, não. Eu acho que é muito radical, né? Tipo, você corta 90% da sua vida, fica com 10 ali, e tem que falar que é o máximo, que caramba, que legal, eu vou morar num pedacinho de vou morar num ônibus, num mini ônibus, assim, no home, né? E vai estar tudo bem, e é maravilhoso e tal. Eu não vejo por esse lado. Enfim, eu gostei muito de você ter colocado esse assunto, porque é interessante demais, né? A gente tem outra visão, né? A gente que não nasceu herdeiro, né? Sabe como é que é entrar na faculdade, como é que é ter dinheiro, ter o primeiro emprego, tudo isso, né? Tem muito. É muito, muito legal, assim. Eu gostei que sempre quando eu tô aqui, sempre falam do amor, né? Assim. E eu lembro muito de um livro que eu li, que o amor é líquido hoje, né? Que é muito descartável, né? As coisas assim. E é isso mesmo que você falou aí, Neuva. Essa questão da razão e da emoção, né? Do amor. Caramba, não se acabou o amor, mas eu acho que é um novo olhar aí, né? Que a gente encontra. Outra coisa também, isso, desculpa, não, termina esse seu raciocínio aí. Não, é isso, assim, que os amores, eles estão, ele traz essa provocação e é muito atual, né? E o amor é líquido hoje, né? E a gente tem que acreditar aqui dentro primeiro, para depois acreditar aí fora, né? A gente fica esperando muito de fora para dentro e ao contrário, né? A gente tem que acreditar primeiro aqui, né? Pra gente expandir. E é isso. Vai lá, meu, fala aí. Não, eu acho que tem muito a ver, por você é psicóloga, né? Não é, Andréa? Essa ópera ela mexe muito com essa questão do psique, do psicológico, né? Assim, nas relações. Eu achei isso incrível. A Despina falou uma hora, eu fiquei pensando, ela falou assim, ela diz assim, nós mulheres, nós recebemos afeto raramente. Aí ela coloca assim, então nós devemos aceitá-lo quando ele ocorre. Aí eu anotei aqui uma observação assim, então não importa os meios nem as circunstâncias, né? A gente deve aceitá-lo quando ele ocorre, não importa os meios nem as circunstâncias. Então, na realidade, ela está querendo dizer que os fins justificam a questão do meio?
porque ela tá falando assim, não importa, nós devemos aceitá-lo quando ele ocorre. Ou seja, você tem que aceitar migalhas. Realmente é uma ópera chocante, entende? Aí coloca a mulher numa situação que assim, ultrajante. Eu me senti como mulher ultrajada, eu me senti negligenciada, eu me senti humilhada. E eu acho que o objetivo do Mozart era justamente chocar e mostrar que isso tudo que é feito com relação ao homem, a falar que o homem é isso, é aquilo, nós também estamos agora sentindo na pele, porque na realidade faz parte da natureza humana, não é nem o homem nem a mulher, é o ser humano. É interessante isso que você fala aí, né? Porque quando você vem em consultório, assim, a maioria das mulheres, elas... É um exemplo, né? Uma vivência já de consultório. Elas estão muito, assim, em prol do outro, né? Elas não querem nem saber quem elas são e do que elas gostam. Ela tá mais em prol do outro, o outro é mais importante. Aí eu entendo assim, quando você encontra o amor, é o amor próprio, primeiro. Para você encontrar no outro esse amor todo aí, que as pessoas falam, primeiro, o que a terapia traz? Primeiro, se amar, se ver, se enxergar, né? Quando vai falar de amor, assim, por exemplo, as mulheres que amam demais, elas têm toda a tendência de gostar delas primeiro, mas elas não se enxergam, então ela enxerga o outro. Aí ela ama muito. E isso acaba mostrando assim, caramba, eu aceito a migalha, então beleza, eu aceito essa migalha que você está me dando. Porque ela acredita que é o único amor que ela pode receber, entende? Aí quando vai pra terapia, com 30, 40, 50, que ela se reconhece que o amor vem primeiro dela. E depois que ela sai, que ela distribui, ela doa, né? Mas ela tem que sentir e vivenciar esse amor primeiro. Se ela não conhece esse amor, ela vai aceitar qualquer coisa, que é o poder da escolha, e que a gente não tem, assim, essa coisa, né? Tem gente que não... Do que você gosta? Eu não sei, eu vou perguntar pro meu marido o que ele gosta, porque eu gosto junto com ele. Né? Então, assim, cara, é louco. A gente ia ficar aqui até meia-noite conversando sobre isso. Mas é interessante. Mas quem sabe a gente não faz depois né? Só de psicologia aqui, né, Bruno? Ô, Bruno, só uma questão aqui que também com relação a essa questão das análises aí de psicologia. Tem um dos rapazes que tentando... eu acho que... Eu não sei se foi o Guglielmo... Não, foi ele falou assim, tentando fazer com que a menina aceite. Não, quando eles se trocaram, se trocaram, colocaram roupa como se fossem turcos, e ele não conseguia fazer a menina querer trair o namorado, né? Aí ele falou assim: só em mim você vai encontrar um marido, um amante, tudo o que você quiser. Que é o Ferrando, né? O Ferrando, não sei se a pronúncia é essa. Ele tentou seduzi-la de todas as maneiras para que ela, de fato, se corrompesse ali, né? Então, também, a gente tem que ver que esse lado de você ser forte e racional no meio, assim, que você está, assim, numa ilha, você está sozinho, cercado, é um pouco difícil, porque, imagina, o cara chega assim... você em mim vai encontrar um marido, um amante, tudo o que você quiser. Pensa bem, isso é tudo que uma mulher quer. Ela quer um marido, ela quer um amante, ela quer um amigo. Às vezes ela quer um banco. Que a gente estudou naquela outra lá. O Dom Juan, é o Dom Juan. Exato. É muito interessante. Até mesmo a Despina, quando ela está falando lá sobre os homens, ela deixa isso muito claro, né? Ela fala, olha, eles vão falar e vão prometer só apenas para ter a gente por um período de tempo curto e depois vão embora, né? Então eles vão prometer, vão falar, né? Eu vou mudar, eu vou fazer aquilo, promete, mente, né? E aí você vai dando chance e ele vai continuar ali, né? Então, isso que é interessante, eu queria chamar a atenção de vocês também para o caráter de uma ópera enquanto um clássico da cultura, né?
essa ópera é um clássico, né? E assim, por que que ela é um clássico da nossa cultura? Pegando aqui o Ítalo Calvino, né, lá em Por que Ler os Clássicos, né, que é uma obra muito famosa, ele define os clássicos com algumas categorias, né, e uma delas é sobre a inesgotabilidade de um clássico, né? Os clássicos, eles são obras que não terminaram de dizer o que tinham para dizer, né? E aí, vamos parar para pensar no mundo concreto, no mundo real. Estamos falando de uma ópera de 3 horas de duração, com uma produção fantástica, cenários, vocês viram as transições de cenários, o quanto que foram bem feitas, a riqueza também, né, do figurino, um figurino muito rico, uma orquestra maravilhosa, né, sendo uma ópera sendo representada em plena cidade de Nova York, né, no Metropolitan, né? Então pensem só, né? Uma ópera que aí tem esse caráter bem machista, bem estereotipado, né? Mas quando a gente está falando de um clássico, é porque ele tem algo a mais para falar que não fica esse óbvio aí. Porque o óbvio seria o quê? Seria o quê? O pensamento irrefletido. Seria o quê? Seria falar, detestar. Seria assim, essa daí é uma ópera machista, Exato. e pronto. Hoje em dia tem isso, né? A questão do cancelamento, né? Então, vamos cancelar a ópera Così fan tutte do Mozart e pronto. E vida que segue, vamos voltar pro Twitter, entendeu? Então, assim, não é assim. Não é assim. Então, você está sendo representada em plena Nova York, no século XXI, depois de 200 anos, com um investimento pesadíssimo, gravado isso, né? E isso depois vai para a plataforma de streaming, né? Que tem várias plataformas de streaming aí de ópera, né? Tem a Opera Vision e etc. Tem a do Metropolitan também. Então vocês imaginem aí o investimento que é de colocar uma ópera dessa de pé apenas para uma ópera machista? Não. Isso seria muito raso. A gente está aqui há 1h20 falando exatamente de coisas que vão muito além disso, né? Então, para mim, por isso que se torna um clássico da cultura. E um momento importante para a gente também. É aquilo que eu falei para vocês desde o nosso primeiro encontro aqui, ó, a arte, ela nos causa estranheza para que a gente não fique por aí estranhando o mundo. Então, ela nos causa um incômodo, ela nos provoca, ela nos tira do nosso lugar de conforto enquanto pessoas que não querem parar para pensar nas coisas. O nosso natural aí é ficar quietinho, seguindo a nossa vida, trabalhando, estudando, viajando, fazendo nossas coisas sem se importar, né? Mas a partir do momento que a gente pega e para pensar, a gente tem que ir além, né? Do básico, né? Então, assim, é uma obra que vem, provoca a gente se incomoda com isso, e a partir do incômodo a gente vai refletindo, a gente se encontra, conversa sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que às vezes parar para pensar de maneira mais concreta nas coisas, né? Se a gente fosse apegar apenas a um extrato, algum trecho específico de uma obra dessas, você não assiste mais nenhuma ópera. Nenhuma. Aí, por exemplo, nós não vamos assistir as óperas de Richard Wagner, porque Richard Wagner era o compositor mais admirado de Adolf Hitler. Pô, qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Eu gosto do Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche brigou com o Wagner. Logo, não vou assistir as óperas do Wagner. Mas isso não faz sentido, entendeu? Então, vamos assistir. Vocês, alguém já começou a ler aqui o Senhora, do José de Alencar? Eu li há muito tempo atrás, né? Mas ainda não comecei a releitura, não. Pois é. Depois que se vocês tiverem a oportunidade de pegar para ler novamente, vocês vão ver várias citações de óperas. Senhora do José de Alencar. Ele vai citar Norma, que é uma ópera famosa também. Nossa, várias
Ou seja, o José de Alencar, ele é um cara que está vivendo ali no final do século XIX e ele está vivendo a explosão dessas óperas no Brasil, chegando no Brasil. Né? O Teatro Colón, que é aquele de Buenos Aires, né, que é a ópera mais antiga da América Latina, recebeu grandes apresentações de ópera, né? Então, assim, então a gente tem que às vezes parar para pensar de maneira mais concreta nas coisas, né? Investiram muito dinheiro, muita produção para representar um clássico desses. Para a gente apenas olhar só por um lado da coisa. Ah, é machista. Pô, mas e o que tem além disso? Será que é só isso? Será que é só estereotipagem, só falar que mulher é mais emotiva do que homem é melhor que mulher, de certa maneira, por causa disso? Não. A gente tem que. A nossa função aqui é se debruçar realmente sobre as obras e tirar delas o máximo que a gente puder. Né? Isso que você está falando, Bruno, desculpa, só uma observação pequena aqui. É que na época que a ópera ela foi lançada, no ambiente também ela criou um certo frisson, né? Ela também não foi tão bem vista, não. Porque se ela choca hoje, quem dirá naquela época, né? E se você, né? Quer dizer, tinha que realmente pensar bem, porque inicialmente foi isso, né? Desculpa, eu só era uma observação. Sim, não, claro, fica à vontade. E além dessa questão do machismo e tal, que é o óbvio, a gente tem, por exemplo, aí coisas bem mais graves, talvez, do que apenas isso, né? Ou uma coisa tão grave quanto, que é, por exemplo, a questão da separação de classes, né, da desigualdade de classes. Quando a gente pega, por exemplo, a figura da Despina, né, que é uma figura ali, tudo bem que o nosso Alfonso, né, ele é um cara que ele tá querendo dar uma lição àqueles dois jovens amigos dele, ele faz essa aposta, ele já sabe que vai ganhar a aposta, e ele leva aquilo para a Despina, e a Despina age como sabe, como um demônio, sabe? Em certo momento até mesmo ela cita isso, né? Então, assim, a gente tem muito aqui, gente, uma coisa muito grave, tá? Que é exatamente animalizar as classes inferiores, tá? Que é animalizar, que é demonizar as classes mais pobres como aquelas que corrompem a moral nobre da burguesia ou da aristocracia, tá? Da corte. Então, o pobre visto não apenas como pobre, mas também como sujo, como imoral, como prejudicial à sociedade, né? Então, são coisas que a gente pode desdobrar daí, né? Você cria o estereótipo não apenas do pobre enquanto aquele que não tem recursos, mas como pobre, não o pobre como sendo limitado de recursos, mas o pobre sendo limitado de moral, sendo limitado de virtude, sabe? Ou seja, ele é pobre e ele é ruim, que é o pior, que é demonizar realmente a classe, né? Eu acho que esse debate não é colocado isso aí foi interessante, né? Eu não tinha pensado nisso aí em nenhum momento. Mas a Revolução Francesa, ela veio também justamente, né, para quebrar essa divisão de classes tão forte que existia, não é verdade, Bruno? Agora, Bruno, vamos pensar, a classe média hoje, ela não é a burguesia da época da aristocracia? Agora, a gente sempre fala da burguesia, por exemplo, Gorky escreveu sobre a burguesia, né? Máximo Gorky escreveu sobre uma peça sobre a burguesia. Tem músicas que falam, músicas populares brasileiras que falam assim, a burguesia fede, né? Alguma coisa assim, bem chocante. Eu penso o seguinte, a gente hoje, se a gente é classe média, a gente é burguês. Ou não? A gente tem vergonha de falar eu sou burguês ou eu sou na burguesia, porque é uma palavra pejorativa hoje, né? Ou não? Então, porque assim, classes
ainda hoje nós temos, né? Apesar de ter tido a Revolução Francesa, o Iluminismo, todos esses movimentos, essas revoluções, justamente para quebrar essas classes, eu acho que melhorou milhões, né, de vezes, mas enfim, mas a gente ainda mais existe, eu acho que, não sei, você que é estudioso aí, mas eu acho que hoje a gente tem vergonha de falar da burguesia, só que a gente é burguês, ou não é? Pois é, assim, hoje a gente tem que entender, a gente tem que começar a conceituar as coisas, colocar as coisas nos devidos lugares, né? Uhum. O que a gente entende hoje por burguesia é aquela classe social que detém o capital, né? É a classe que detém os meios de produzir vida, né? Social. Né? Então, é o industrial, é o banqueiro, né? É o grande construtor da construção civil, é o cara que explora petróleo. Então, esses aí são. Essa é a burguesia, né? Assim, o conceito mais interessante que nós temos hoje é esse, né? De que. O que acontece? Qual é a evolução histórica do conceito de burguesia? Nós temos ali o feudalismo. O feudalismo, então, ele é derrubado. Os senhores feudais são derrubados por aqueles comerciantes que eram a burguesia. Né? Então, a burguesia era aquele grupo de comerciantes que tinham ali seus grandes números de trabalhadores, né? E essa burguesia, então, toma o lugar dos senhores feudais e começam a construir as cidades, como nós conhecemos, né? Então, a famosa revolução, o famoso renascimento urbano é causado pela burguesia. Isso lá no século XIV, XV, né? Então, a burguesia, então, ela é essa classe social que detém o poder econômico. É isso. Enquanto que aquela classe social que não detém o poder econômico e que detém apenas a sua força de trabalho para vender, eles são o quê? Os trabalhadores, né? Os trabalhadores. O proletariado, né? Conhece como proletariado, né? E essa noção de proletariado também ela é muito interessante porque ela vem da noção de prole, né? Ou seja, os proletários são aqueles que têm prole, né? Eles têm filhos, né? Porque os filhos também fazem parte dessa construção da família enquanto um núcleo econômico, né? Os filhos também ajudam na sobrevivência, né? Então, entendi. Quanto mais filhos, mais a renda pode ser melhor a médio prazo, né? Então, assim, o que importa é que a burguesia, então, ela é essa classe que detém o poder econômico, né? E ao longo do tempo ela vai tomando várias feições. Ali no começo da revolução, do renascimento urbano, do mercantilismo, eram principalmente o que? Os grandes comerciantes de especiarias, os grandes navegadores, né? E os caras que tinham os metais, né? Tanto é que o mercantilismo é conhecido como metalismo, né? Que eram o quê? Os caras que tinham minas de ouro, tinham pedras preciosas, né? Prata. Então eram esses caras dos metais, os caras que emprestavam dinheiro a juros, os banqueiros e os grandes donos de terras e os grandes comerciantes dos centros urbanos, né? E quem não era isso era o quê? Ou era do clero, né? Que aí ele vende as suas horas de maneira espiritual, né? Para uma entidade. E você tem os trabalhadores comuns que não têm o poder econômico e que precisam trabalhar para viver, né? Precisam de um salário, né? A mercadoria que eles têm a oferecer são as horas de trabalho, né? E aí é que tá. A questão é que hoje em dia nós temos o quê? Que a burguesia, então, é a elite do poder econômico, né? Tornou essa elite do poder econômico. Agora, a classe média, enquanto nós conhecemos hoje, a classe média não é a burguesia. Não é. Então, o que você pode, o que a classe média precisa ter de consciência, e que ela não tem, é ter a consciência de que ela também é mercadoria.
E ela não tem essa noção. Ter a noção de que ela tem que vender também o seu trabalho para ter a sua renda, né? Então, assim, a classe média ela é composta por pessoas que vendem o seu trabalho por um salário, por uma remuneração, seja o que for. Só que a classe média ela tem alguns privilégios diferentes daqueles pobres, da classe mais pobre, dos trabalhadores. Sim. Tanto é que hoje em dia chama-se vulgarmente, né, a classe média de pobre premium. Né? O que é o pobre premium? Ele é o pobre que tem acesso à cultura um pouco mais assim sofisticada, ele tem acesso aos livros, ele tem acesso à universidade pública. Ter acesso à universidade pública não é algo muito fácil. Você tem que passar por um processo seletivo, por vestibular, então você precisa ter tempo, o seu tempo tem que ser comprado pela sua família para você poder estudar e não trabalhar. Olha que interessante. A sua família tem que comprar o seu tempo para você estudar e não ter que trabalhar para sobreviver. Né? Verdade. Então a classe média é isso. Eles são também trabalhadores que têm o quê? Como um dos seus privilégios, ou como uma das suas categorias, o acesso ao conhecimento. Né? O acesso ao conhecimento. Então, por isso que quem é da classe média tem uma renda melhor do que os outros da classe C, D e E. Né? Por que ele tem essa renda diferenciada? Porque ele tem acesso ao conhecimento. Ele tem acesso ao conhecimento mais refinado, à universidade pública, a viajar, fazer intercâmbio, né? A não ter que trabalhar para sobreviver, né? A poder tirar um tempo para estudar. Uma família de classe média pode naturalmente sustentar um filho até os seus 25, 30 anos, se ele falar, olha, eu vou ser juiz daqui a um tempo, eu vou ser promotor, eu vou ser médico. E a família de classe média compra aquele tempo daquele filho para ele poder ser um bom profissional, um profissional com uma boa remuneração. Né? E isso, é claro, cada classe reproduz e perpetua os seus privilégios, né? Então, Bruno, a classe média, média e alta, ela corresponde mais ou menos a 20% da população brasileira? Seria isso? Olha, eu acho que a média, como é que fala? A classe média rasa, ela chega bem próxima do proletariado, né? Pois é. É porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma classificação de classe social muito infeliz, muito ruim. Foge os parâmetros mundiais, né? Foge dos parâmetros até sociológicos mais válidos, né? Porque o conceito que nós temos de classe social no Brasil hoje, infelizmente, é baseado na renda. Verdade. E não é baseado Mas também acesso à escolaridade também entra, né? Isso, claro. Então, assim, você ser um filho de classe média, é você ver seu pai lendo um bom livro, é ver seu pai te estimulando a ler, a ir para o cinema, a ir para o teatro, é o seu pai te levando numa viagem, a tua mãe te levando para a biblioteca para estudar com ela. E o fenômeno Hein, Bruno? E esse fenômeno da geração nem estuda nem trabalha, como é que você vê isso dentro desse contexto? Estranho, né? Então, assim, essa geração aí de que nem trabalha nem estuda é uma geração que às vezes até pertencem à classe média, média para cima, né? Essa turma. Pois é. Porque é aquela, vamos parar para pensar, para a classe média, mesmo, de verdade, a classe média, ela não quer ver o filho dela trabalhando em emprego que vai ganhar pouco. Não quer. Ela quer ver, no mínimo, o filho ali dela tirando 10 mil reais no mínimo por mês. Então, às vezes, para a classe média, vale a pena deixar aquele filho em casa mesmo. Estuda aí quando quiser e tal, a gente dá um jeito, sabe? Às vezes tem um apartamento, tem uma fazenda, tem uma casa na praia, tem carros, tem dinheiro guardado, então o filho vai meio que ficando ali, né?
Então, assim, a gente tem esses jovens que nem trabalham nem estudam na classe média e temos jovens que nem trabalham nem estudam na classe pobre, né? Por quê? Porque não estuda, não se qualifica, não consegue um bom emprego. E se consegue um emprego ruim, fica pouco tempo no emprego ruim, porque o emprego ruim é precário. Então pula de emprego em Não emprego. atende a expectativa, né? Isso. E hoje em dia, os empregos, nós estamos vivendo uma uberização do mercado de trabalho, né? Então as pessoas não estão tendo um mínimo de segurança jurídica para ficar no emprego. Não tem, não tem. Então assim, o cara trabalha em 2, 3 empregos. O cara faz bico, o cara faz. E o pior é ele achar que. O que é a uberização do mercado de trabalho? É o cara achar, ele enquanto assalariado, ele enquanto um cara que só vende a sua força de trabalho, ele achar que ele é empreendedor dele mesmo, né? O que é um absurdo, porque ele, na verdade, ele é apenas um trabalhador que está se iludindo de que ele é livre. Mas ele precisa de alguém pagando as contas dele, de alguém dando um salário para ele, né? Ele é apenas alguém que é um trabalhador que vive sob uma ideologia do empreendedorismo. Mas ele é um mero trabalhador, né? E, infelizmente, essa geração que está aparecendo aí é uma geração que tá indo por esse caminho de empreendedorismo, né? Então, eu não De vou. autoempreendedorismo, né? Então, assim, eu não vou nem trabalhar como CLT, ter uma carteira assinada, porque não vale muita coisa. E também não vou me dedicar 4, 5 anos dentro de uma universidade para ganhar um salário também ruim. Então, eu vou ser empreendedor. Eu vou ser promotor de festa, eu vou vender coisa, eu vou, sei lá, comprar coisa na China e revender, eu vou comprar muamba nos Estados Unidos e trazer, eu vou, sabe? Eu vou fazer conteúdo adulto, como estão fazendo hoje em dia, eu vou ser TikToker, eu vou ser YouTuber. Então, assim, o nem trabalho nem estudo está muito ligado também a essa questão do empreendedorismo, do sucateamento da vida no trabalho, sabe? Então as pessoas, quando têm uma mínima opção, preferem não perder tempo indo estudar e nem perder tempo ficando no emprego que vai pagar pouco, que logo pode demitir ele e ele ficar com as mãos abanando, né? Então, eu acho que é isso. Mas assim, Neuva, só finalizando a questão da classe média, então eu acho que você, enquanto classe média, você pode falar você é de classe média, entendeu? Você falar que é de burguesia seria estranho, entendeu? Então, o burguês é aquele que tem o poder econômico, é aquele cara que vai empregar muitas pessoas. Ele não vai empregar, não é o microempresário, não é o cara que tem uma lojinha de sapato, não é isso. Não é isso. Isso daí é um comerciante, entendeu? É o cara, é o dono da Nike, é o dono da Adidas. Essa que é a burguesia, né? É o cara, é o dono da Votorantim, é o cara dono da Ford. Esse cara que é a burguesia, sabe? Nossa, Porque assim, a princípio, Bruno, parece que esses caras que você está se referindo, eles substituíram a aristocracia, né? sim, Ou não? sim, sim. Aí então eles são agora os burgueses, tá certo? Assim, é o que a gente chama de elite, né? A elite econômica, né? É a burguesia, né? É porque dentro da burguesia tem os ricos e tem os super ricos, né? Esses super ricos aí, que são, sei lá, umas 100 pessoas no mundo, eles têm 90% da receita do mundo, entendeu? Aí, dentro dessa burguesia aí, os outros por cento ali, sabe? Tem a renda ali, tem, sei lá, seus bilhões de reais, mas não fazem tanta diferença no bolo mundial. Mas é isso, assim. Para mim, hoje, tá, eu sou de classe média, mas eu tenho noção de que eu sou um trabalhador, de que eu vendo minha força de trabalho, tá? Eu não. Porque qual é o problema da classe média brasileira? Principalmente brasileira, tá? É achar que os privilégios que a elite tem, ela também deverá ter. Esse que é o problema. E aí, quando ela vê quem é mais pobre, quando a classe média vê a classe mais pobre tendo direitos como os dela, ela acredita que ela está perdendo aqueles privilégios para os mais pobres.
enquanto, na verdade, as pessoas mais pobres estão tendo mais direitos estão tendo direitos, né? Que é o mínimo, né? Então a classe média brasileira é uma classe média que ela é alienada, né? Ela é uma classe média. Tanto é que a Marilena Chauí, uma das fundadoras do PT, ela tem um discurso muito histórico, né? Que ela fala que ela odeia a classe média. Por que ela odeia a classe média? Porque a classe média ela é iludida e alienada, né? Ela acredita ser uma reserva da elite econômica. Acredita ser meio que uma testa de ferro da elite. E por isso ela tem certos privilégios que a elite também tem e que a diferencia do pobre, do mero trabalhador, ou da doméstica, da empregada doméstica. Já tem filmes aí sobre isso, né? Por exemplo, o Parasita, que ganhou o Oscar aí uns anos atrás, né? Que é um filme sul-coreano, que veio falar sobre isso, né? Sobre o quanto que essa classe média, ou essa classe mais liberal, se ofende quando a classe pobre tem uma pequena ascensão, né? No Brasil nós temos o Que Horas Ela Volta, né? Que é da Regina Casé, recomendo assistirem. Já assistiram já? Conhecem esse filme? Não, Que Horas Ela Volta, da Regina eu tô Casé. anotando. Assistam esse filme, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando para vocês. A classe média, ela não se acha trabalhadora, ela se acha detentora de privilégios que devem ser conservados. E quando ela percebe que um certo governo não privilegia aqueles privilégios que ela acha que tem, ela quer que aquele governo caia, né? Então é isso. A classe média ela não se conforma, por exemplo, em dividir o aeroporto. Ela se incomoda em dividir o aeroporto com pessoas mais pobres. Ela se indigna em ver a patroa e a empregada viajarem para Orlando, para Disney, com os filhos. Ela se indigna com isso. Entendeu? Então a classe média ela se acredita detentora de certos privilégios que a elite tem, sem as ter. Ou seja, a classe média nada mais é do que a classe média irrefletida, né? A classe média tola. Ela é nada mais é do que massa de manobra da elite econômica para perpetuar a sua ideologia. Né? Enquanto que em países mais esclarecidos, como a Alemanha, a França, a classe média ela é mais esclarecida. Né? Ela tem mais noção do papel dela social, né? Enquanto tentar ser uma classe trabalhadora mais esclarecida. Tanto é que grandes nomes do movimento trabalhista e do movimento socialista e até anarquista acabam saindo da classe média bem ilustrada, né? Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, nós tivemos o Jorge Amado, nós tivemos o próprio Chico Buarque, né? Então, assim, são figuras de uma classe média mais ilustrada, né? Uma classe média mais esclarecida sobre as coisas, né? Mas, a grosso modo, no Brasil, a classe média é bem tola. Ela é bem alienada e ela pouco se importa, né, com direitos. Ela está preocupada em privilégios. Né, em privilégios. Ô, Bruno, agora eu sei que já está na hora, né? Só para concluir, sobre o ponto de vista econômico, você acha assim que o livre mercado é o que pode fazer, por exemplo, o Brasil, o nosso país sair da situação que ele está hoje? Não, Economicamente falando? jamais. O livre mercado, sem interferência governamental, não seria uma solução para o problema? Não. O que você acha? Não, eu quero saber a sua opinião. Eu não tenho total certeza que não é a saída. Jamais será. Sabe por quê? Por quê? Porque esse pretenso livre mercado que existe, esse pretenso capitalismo, que não se mistura, né, com o Estado, é uma mentira. Né? Vamos falar a verdade, gente? O capitalismo ele se forma com o Estado. Com o Estado. O capitalismo surge, por exemplo, na Inglaterra, desapropriando fazendeiros para se criar áreas para o desenvolvimento da indústria têxtil. Ele começa com violência. O capitalismo ele surge com violência estatal, com violência institucionalizada. Então nós temos as grandes desapropriações na Inglaterra. Nós temos na Alemanha, por exemplo, coisas ridículas que aconteceram na Alemanha, gente.
do Estado não permitir com que lenhadores pegassem lenha nas florestas. Mas não seria um problema ecológico? Porque Não, mas aí acabaram as florestas na Europa. não, mas aí isso daí foi século XIX, né? Metade do século XIX, isso não era nenhum problema na época, né? Até porque na Inglaterra estava se jogando fumaça para o ar 50 anos sem parar, né? Então, assim, o capitalismo ele é necessariamente fomentado pelo Estado, né? No Brasil, por exemplo, gente, só como assim, o básico, vamos pegar o básico do Brasil. Já ouviram falar em dívida pública? Dívida pública nada mais é Sim. do que juros que o Estado brasileiro tem que ficar pagando e postergando o pagamento para banco. Né? Então, Mas e a assim, dívida interna, Bruno? também tem dívida É interna outra também. coisa, né? Tem, mas é muito Do pouco, governo. né? É pouco, é muito pouco. Nem se compara, né? Nem se compara. Nem se compara. Por exemplo, a gente pega assim. E os maus gestores públicos também têm a ver, né, com essa dívida Pois interna. a gente tem maus gestores públicos, sim, mas assim, a grande verdade é que no Brasil a questão da corrupção ela é muito mais complexa do que apenas os gestores públicos, tá? Ela é muito mais complexa, né? Por quê? Porque a intenção é demonizar o Estado. Demonizar o Estado, né? Por que demonizar o Estado? Qual é a explicação disso? A corrupção ela sempre envolve o quê? Um agente privado e um agente público. Só que você não pode O demonizar o agente corruptor e o privado. corruptível, Isso. né? Você não pode então demonizar o mercado. É sempre assim, o mercado hoje está oscilante. O mercado não gostou. Quem é o mercado? Quem é? Você já viu o mercado por aí andando de calça jeans, dirigindo um Uber? Você nunca viu. O mercado é a elite que manda. É aquela elite que manda. São os donos lá do Ou Itaú. seja, ele é manipulado pela elite, né? Exato. O Agora, vamos mercado. falar a verdade? Quem entra no governo geralmente foi financiado por essa elite. Né? E se esse governo não atender aquilo que a elite quer, ele vai ser tirado. Não importa como. No Brasil, eu recomendo para vocês um livro chamado A Elite do Atraso, do Gessé Souza. No Brasil, a elite brasileira é uma elite que não é de progresso. Ela é uma elite de atraso. Ela é uma elite de rapina. Ou seja, toda vez que tem uma crise social, essa elite, ao invés de promover o desenvolvimento econômico, ou até desenvolver, ou seja, aumentar o bolo para depois distribuí-lo, não. O que a elite econômica brasileira pensa? Em primeiro, Delfim Neto. Exatamente. Ela quer o quê? Ganhar em cima do pobre. Então, o que eles fazem em período de crise no Brasil? Arroxo fiscal, flexibilização das leis trabalhistas, uberização, usar o MEI. Ninguém mais é elitista, agora todo mundo é MEI, todo mundo é MEI, todo mundo é empreendedor. Né? Então, assim, todo ano fazendo refis, isentando imposto para empresário. Então, assim, IPVA, por exemplo, o iate, é ridículo em comparação com o carro popular. É o imposto territorial rural, que é infinitamente menor do que um IPTU, por exemplo, que a gente paga no apartamento. Então, assim, grandes proprietários de terra pagando, sei lá, R$ 1.000 de TR, enquanto você paga aí R$ 2.000 de IPTU. Então, assim, no Brasil e no capitalismo em geral, o Estado ele é um fomentador do capitalismo. Não tem como você pensar em capitalismo sem Estado. Porque um depende do outro. Como diz o Max Weber, tem afinidades eletivas, eles se atraem. Porque o Estado ele é a mão armada, ele é o poder que vai fazer com que a burguesia execute os seus planos sociais. Então, quando o mercado quer, o Estado vai lá e corta direitos, persegue,
invade favela, entendeu? Desapropria, aumenta o número de polícia. Todo ano você vê aí saindo aí concurso para policial militar. É 1.000 vagas, né? 2.000 vagas de polícia. E para médico, por exemplo, você vê 100 vagas por ano. Agora, para polícia, você tem que aumentar. Por quê? Porque você precisa ter uma repressão latente sempre ali, em estado de alerta. Você Mas tem que ter isso um não corpo tem a ver com a violência aí. generalizada, Tem a ver. né, Mas que tem a ver deixa também, todo mundo cheio de medo? mas tem a ver também com o quê? Com o aumento da pobreza, uma marginalização das pessoas e uma proteção cada vez maior daqueles que têm uma vida privilegiada daqueles que estão marginalizados. Então, como a massa de pobres e de marginalizados só aumenta, você tem que ter uma militarização do país muito maior. Quanto mais violento o país, você pode ter certeza que aquele país é muito pobre. E quanto menos pobre o país é, menos violento ele vai ser. Basta viajar aí pela Escandinávia, pela Suécia, pela Dinamarca, pela Alemanha. Você vê quem? O que você vê na rua? Primeira coisa, você vê uma guarda civil na rua. Você vê um policial. Quem aqui já foi para a Europa aqui? Já foram para a Europa? Olha aí. Enquanto você está andando na Europa, você não vê um policial militar. Você vê no máximo um guardinha ali na rua com uma arminha de choque, com uma tonfa, com uma, sabe, com essas coisas mais leves. Aqui no Brasil, é policial andando de 12 na rua, é fuzil, entendeu? Então, assim, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem polícia militar. Um dos únicos países do mundo que tem polícia militar. Que é uma. A polícia militar foi criada na ditadura, né? Foi criada na ditadura. A minha filha, ela fez um pedaço do doutorado dela na Europa. Ela falou: mãe, é impressionante aqui, a gente anda à meia-noite sozinha na rua com a maior tranquilidade. Isso. Mas eu acho que tem muita coisa a ver com isso, atrás disso, né? É, Dessa nossa instabilidade, da nossa insegurança. isso. É País histórico pobre. isso, né? Vem desde o Brasil colonial, né? Essa história de levar vantagem em tudo, né? Predomina muito em todas as áreas, né? O Brasil é um país pobre e um país que aboliu a escravatura, mas apenas no papel, né? Porque os negros, quando estavam libertos, eles não tinham para onde ir. Não tinham, foram proibidos Exato. de ter educação. Foram proibidos de ter Aí que educação. começou morador de rua, foi nessa época, né? Que eles não tinham emprego, não tinham casa, tinha que ficar na Favela, rua. favela, favela. As favelas vão começar aí, né? Com essa negritude toda abandonada pelo Estado, e sendo que, claramente, o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravatura por questões econômicas, por pura pressão econômica. Porque o Lincoln, lá nos Estados Unidos, quando ele abole a escravatura, ele está no norte dos Estados Unidos. O Mas e norte dos. precisou, hein, Bruno? Precisou da pressão da Inglaterra para acontecer Isso, a Lei Áurea no Brasil, né? exatamente. Por quê? Porque você precisa ter um mercado consumidor. Você precisa ter mercado consumidor. Você precisa ter gente para trabalhar para essas grandes indústrias. Então você pensa assim, a grande indústria têxtil lá de Londres, de Manchester, queria expandir seus negócios para o Brasil, por exemplo, e aí aqui tem escravo. E aí ela vai fazer o quê? Vai ter que comprar pessoas para trabalhar na indústria? Não. É melhor o quê? Libertar todos os escravos, os escravizados, paga um salário de miséria e explora, né? Só que no Brasil foi muito pior, viu? Os caras foram libertados, marginalizados, e no começo da década de 20, de 30, começou a fazer o quê? Esses pretos aí, que estão aí na rua, são pretos ignorantes, brutalizados. Então eles não são legais para trabalharem nos nossos equipamentos refinados aqui. Começaram a trazer o quê? Italianos, poloneses, ucranianos, japoneses para o Brasil, porque eles já tinham o quê? Experiência com um trabalho livre na Europa e na Ásia. E aqui no Brasil eles poderiam ter esse trabalho especializado, barato,
e com maior produtividade. Isso daí o Florestan Fernandes escreveu sobre isso aí, viu, gente? Não tô falando nada novo, tá? Isso aí tá lá no A Integração do Negro na Sociedade de Classes, do Florestan Fernandes, tá? O grande Florestan Fernandes, uma obra de 64 dele. Que ele vai falar sobre a integração do negro na sociedade de classes, que foi uma integração super violenta, frágil e sem qualquer apoio, sabe, da elite. É uma elite realmente do atraso, tá? Mas é isso, acho que a gente já divagou muito sobre esses temas, né? Acho que foi, mas assim, a minha conclusão é essa, que não existe capitalismo sem Estado, tá? Não existe. Foram boas reflexões hoje, eu gostei, viu? E o próximo vai ser quando? O próximo encontro? Nosso próximo encontro, a Neuva tá com o telefone, tá com o microfone bloqueado, viu? Se Ah, quiser, é. Não, Bruno, eu só também queria agradecer. Foi muito bom, muito obrigada pelo privilégio, né? É um privilégio, sim, a gente ter conhecimento, né? Conhecimento de qualidade. Então, nós somos sim. privilegiados aqui. Nosso próximo encontro de ópera vai ser no dia 3 de maio, nesse mesmo horário, 4 da tarde, tá? Nós vamos Uhum. discutir a flauta mágica do Mozart, tá? Vai ser top. Isso. E aí a Sônia tá no grupo? Tá no grupo do WhatsApp do clube? Eu acho que não, acho que não. Não, né? Então depois passem o contato dela para mim para eu colocar, tá? Você coloca, você Beleza. passa, Neuva? Você Passo passa? sim, com certeza. Tá, Então tá obrigada. bom Ô, então. Bruno, Gente, não eu sei se gostei dá muito. tempo Diga. de você me falar o nome do escritor do livro Elite, como é que é? Elite do Atraso Isso, é Gessé Souza. Eu acho tá, que é um sociólogo, né, É um Jefferson? sociólogo, tá. Ele Eu já escreveu tinha várias ouvido obras. falar nesse livro, mas não lembrava do nome do Isso. autor. Esse livro aí, esse autor também tem um outro livro muito interessante, viu, Neuva? Que se chama Classe Média no Espelho. É bom também. Hum, Que ele vai falar exatamente sobre tudo isso que eu falei da classe média aqui, que a classe média ela se olha no espelho, mas ela hum, o que ela não vê? Ela não vê exatamente hum, o que ela é. O que ela é? Uma classe hum, trabalhadora com um pouco mais de qualidade de vida em certas áreas. É isso. É o pobre premium, uhum, o trabalhador premium. Né? Ele não se vê nessa condição. Ele se olha no espelho, o que ele vê? Ele vê o industrial, ele vê o burguês. Ele não vê o que ele é. Um explorado e um alienado. Né? uhum. Então, a classe média no É espelho triste. também é muito bom. Tá bom, É. meninas? Vou dar o print agora. Obrigada. Vou tirar a nossa foto. Então, faça uma pose aí, E tá? cadê a Vera? Sumiu? Sumiu, né? Pois é, dela que perdeu. Deixa eu só ligar a luz aqui, peraí. Oh, não. Só para tirar uma foto. Nossa, escureceu que eu nem vi. Só tô com a luz aqui da tela. Então, vamos lá. No 3 eu vou dar o print aqui, viu? Então, se posicionem aí, então. Vamos lá. 1, 2, 3. Espera aí. Deixa eu só conferir aqui. Para ficar legal. Pra gente se exibir pros outros, né? Porque senão, não for pra se exibir, a gente nem vem. Ah, eu tenho muito orgulho, muito. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos tirar outra. Essa daqui eu fico sair com o olho fechado. Rapidinho, tá? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Eita, pera aí. Será que foi? Ih, apertei o botão errado. Pera aí, vamos lá. Ô, 1, Bruno, 2. Apertou o é delay. feio, né? 1, 2, 3. Cadê aqui o negócio? Tá aqui. Pera aí. Eita. Só um segundinho.
Pera aí, gente, rapidinho, peraí. Eu acho que você tá gostando de O ficar com a cachê gente aqui, hein? vai ficar mais Ele caro. tá. Pera aí. Pronto, deu certo agora, viu, gente? Obrigado aí, viu, pela Obrigada, presença. Bruno. Tchau, pessoal. Valeu demais. Valeu. Valeu, viu? Até a próxima. Tchau. Próximo. Tchau.